Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 19 de abril, Giro Fortaleza, edição manhã, está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, entregue medalha Iracema a 4 personalidades de destaque aqui na capital. A iniciativa tem o objetivo de homenagear aqueles que contribuem para o desenvolvimento de Fortaleza. Esta é a 7ª vez que a Prefeitura concede a honraria. Abril Verde é de conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. Muitos desses acidentes poderiam ser evitados caso o trabalhador estivesse utilizando equipamentos de proteção individual. Beneficiários do Vale Gás começam a receber o benefício. Os tickets vão ser entregues até o dia 31 de maio nos Centros de Referência e Assistência Social. As famílias procuram os 27 CRAs, traz a documentação, o CPF, RG, o número do NIS e o comprovante de endereço, né? No próprio sistema da SPS elas conseguem visualizar também. Quem não tem acesso à internet pode procurar o equipamento para ver se foi selecionada e aí traz essa documentação e já sai com o seu ticket. Fortaleza vai ter 134 pontos de vacinação contra a gripe neste sábado. Já os detalhes. E por falar nisso, no Papo Saúde, vamos falar sobre as infecções e doenças respiratórias, como gripe, resfriados e faringites, que podem ser evitadas com a vacina. Esses comportamentos que estão nos nossos hábitos normais do dia a dia, certo? Eles podem ser exacerbados e amplificados durante esse período das chuvas, porque nós estamos mais próximos. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição falando da entrega da medalha Iracema a 4 personalidades de destaque aqui na nossa capital. A iniciativa tem o objetivo de homenagear aqueles que contribuem para o desenvolvimento de Fortaleza. Esta é a 7ª vez que a Prefeitura concede a honraria. Diversas personalidades da capital vieram prestigiar os homenageados. A cerimônia de entrega foi realizada no histórico Teatro São José. A medalha Iracema é a maior comenda do Poder Executivo Municipal. A iniciativa tem o objetivo de homenagear aqueles que contribuem para o desenvolvimento de Fortaleza. Esta é a 7ª vez que a Prefeitura concede a honraria. Neste ano foram agraciados o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teodoro Silva Santos, a empresária Consuelo Dias Branco, o arquiteto e compositor Fausto Nilo e a bailarina e filântropa Catiana Pena. O prefeito José Sarto ressaltou a diversidade dos nomes homenageados. Bom, a gente observa hoje 2 mulheres e 2 homens que se destacam nas suas respectivas áreas. A Catiana lidera o Instituto lá no Bom Jardim, onde a gente está fazendo muita intervenção lá. O Instituto dela promove cultura, arte, lazer, educação, reforço escolar e é, sem sombra de dúvidas, a periferia emergindo de uma forma muito positiva. O Fausto, representado aqui pela sua esposa, dispensa qualquer comentário. Compositor, urbanista, fortalezense, alma cearense, talentosíssimo e está no outro compromisso, está tentando chegar, né? E todos nós reconhecemos aí o talento que tem Fausto no Brasil e internacionalmente. A dona Consuelo representa, eu diria, o tronco da árvore do grupo Dias Branco, que é uma economia que fortalece a economia de Fortaleza e faz com que hoje Fortaleza, por exemplo, seja a capital que tem o maior PIB do Nordeste, já indo para o 4º ano consecutivo. E hoje, celebrando os 298 anos, que foi no dia 13, tivemos uma festa belíssima, a gente também homenageia o Poder Judiciário na figura desse
humilde desembargador, advogado e agora ministro do Superior Tribunal de Justiça, para a honra de nós cearenses. É um prazer muito grande Fortaleza reconhecer, e eu como prefeito tenho a honra de ter essas mulheres e esses homens que representam muito bem a pluralidade de Fortaleza. Teodoro Silva Santos é o 5º cearense a tomar posse como ministro no Superior Tribunal de Justiça. Nasceu em Juazeiro do Norte, mas começou a carreira em Fortaleza, onde se formou em Direito e foi professor da disciplina de Processo Penal. Também foi promotor de Justiça do Estado e desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Muito feliz, felicíssimo até porque é a maior comenda do município de Fortaleza. E de maneira que eu sinto grato porque sou do interior do estado, sou filho natural de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, que eu amo muito, e migrei para Fortaleza e aqui eu consegui vencer na vida. Aqui eu fiz minha universidade, eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, fui promotor de justiça, prestando serviço a Fortaleza, fui desembargador prestando serviço a Fortaleza e daqui, depois de toda essa experiência, eu saí para ser ministro do STJ, onde hoje estou. De maneira que eu muito devo a Fortaleza. Catiana Pena já impactou cerca de 6.000 crianças através do instituto que leva o nome dela. A iniciativa começou há 7 anos na casa da própria bailarina. Hoje, o trabalho social que desempenha é reconhecido em todo o Brasil. Ele oferece aulas de arte, esportes e reforço escolar aos jovens do bairro Bom Jardim. Eu me sinto muito privilegiada, eu me sinto muito feliz, honrada, porque não é só a Catiana que está recebendo essa medalha, esse reconhecimento. É o Grande Bom Jardim, são as mulheres, é a minha história, é uma história de uma menina de 5 anos que teve tudo para desistir, que teve uma história de vida muito difícil e que hoje estamos dando voz e espaço para que o trabalho da Catiana, o trabalho do Instituto Catiana Pena consiga ocupar espaços, e eu acho que esse reconhecimento, essa medalha, é o primeiro de muitos. Consuelo Dias Branco é presidente do Conselho Administrativo do Grupo M. Dias Branco. A empresária desenvolve também atividades sociais. Já foi presidente da Associação Internacional de Caridades São Vicente de Paulo. Atualmente, coordena projetos ligados à educação ambiental. É com humildade e gratidão que recebo a prestigiada medalha da SEMA, que tem um significado muito especial. Primeiramente, por esta ser a mais alta comenda conferida pelo Poder Executivo Municipal de Fortaleza. Em segundo lugar, porque a recebo em nome dos milhares de colaboradores que fazem parte da M. Dias Branco. Uma das marcas mais representativas da M. Dias Branco, a marca Fortaleza, foi criada exatamente em alusão e homenagem à nossa belíssima capital alencarena. Fausto Nilo é um dos maiores compositores da música brasileira. São mais de 500 canções escritas. Formado em arquitetura, é autor de projetos símbolos da nossa cidade, como o Centro Dragão do Mar, a nova Praça do Ferreira e a Beira-Mar de Todos. A esposa do homenageado, Silvia Barbosa, recebeu a medalha em nome do artista. Agora a gente fala das obras que vão transformar o bairro Álvaro Ene. O espaço vai ganhar muitas intervenções urbanísticas, garantindo saúde, lazer e oportunidades para os moradores da região. O local visitado é um ponto de descarte irregular de lixo. De acordo com o prefeito José Sarto, a lama e o excesso de lixo representam um risco de proliferação de mosquitos. Além do lixo e da lama, é o risco iminente de epidemia de dengue. Nós temos aqui uma verdadeira lagoa que foi criada com o depósito irregular de lixo, e a gente tem água ali que dá quase 1 metro de profundidade. Nós vamos limpar esse lixão, vamos nivelar e vamos começar a fazer a infraestrutura do projeto que foi debatido. Eu fui morador desse bairro e conheço muito bem a realidade, trabalhei aqui como médico.
A Prefeitura de Fortaleza elaborou um projeto de urbanização que inclui a construção de um letreiro na entrada do bairro. As obras vão contemplar uma área de 30 mil metros quadrados, localizada entre a Rua José Ascioli e a Avenida Doutor Temberge. Além das ações de limpeza, o prefeito também anunciou um projeto de urbanização para a área e reforçou que já possui recursos e empresa licitada. O projeto é de requalificar, primeiro nivelar o terreno, fazer aqui onde está, olha gente, esse lixão está ao lado de um posto móvel de saúde. Esse posto vai sair daqui quando o posto da floresta for completamente requalificado, que ele foi praticamente demolido e a gente está reconstruindo. É um dos maiores postos de saúde de Fortaleza. Então aqui nós temos uma areninha, nós temos skate park, nós temos um parque infantil e, se você observar, não altera em nada o trajeto ferroviário que está aqui. As intervenções no local prevêem uma série de melhorias de urbanização e requalificação do terreno, assim como a construção de uma praça arborizada e dotada de equipamentos de esporte e lazer, como areninha, quadra de areia, skate park, além de playgrounds e academias ao ar livre. No entorno serão construídos ainda um ecoponto, um cachorródromo e novos passeios com piso intertravado. De acordo com o secretário de Infraestrutura, o objetivo da gestão é resolver a situação que compromete a saúde dos moradores e urbanizar a área. A gente não pode deixar a população do Alvaruene esperando, vivendo aqui essa situação de insalubridade, né, esperando a boa vontade de que um projeto seja concebido, quando a Prefeitura de Fortaleza já tem um projeto pronto, que já tentou iniciar e foi barrada, literalmente barrada, pela polícia do Metroviária, não deixou a Prefeitura fazer a obra. Ora, como disse o prefeito, é uma situação que não se sustenta e a nossa ideia, a nossa intenção, como anunciou o prefeito, é sim, de fato, resolver essa situação de risco. Saúde, o Abril Verde é de conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. Pensando nisso, o IJF realizou um encontro para a prevenção de acidentes. Todos os dias, o Instituto Dr. José Frota recebe pacientes vítimas de acidentes no ambiente de trabalho. Muitos desses acidentes poderiam ser evitados caso o trabalhador estivesse utilizando equipamentos de proteção individual. Como o próprio nome diz, o equipamento é individual. Cada profissional precisa ter o seu. É obrigação da empresa ou do empregador fornecer todo o material necessário e é responsabilidade do empregado utilizá-los durante toda a jornada de trabalho. O maior direito de um trabalhador é trabalhar com segurança e saúde. Ele sair de casa e poder voltar para casa vivo. Isso é básico. No mais, é responsabilidade do empregador gerir o seu meio ambiente de trabalho, no sentido de que as regras que regulam o meio ambiente de trabalho da empresa sejam observadas. A saúde e a segurança no trabalho é essencial em qualquer ambiente. Nesse mês de abril é tema de uma campanha nacional. O Abril Verde busca conscientizar a população sobre a importância do trabalho saudável e seguro. Como parte do movimento de prevenção, o IJF realizou um encontro para trocar informações e apresentar dados relacionados a pacientes que chegam ao hospital depois de sofrer acidentes no trabalho. O hospital, que é referência em traumas, traçou um perfil das vítimas acolhidas na emergência. A gente recebe frequentemente um grande quantitativo de pessoas vítimas de acidentes de trabalho, que são identificados quando é feita a vigilância e a entrevista a essa pessoa. Então, identificar essa pessoa é um trabalho muito importante, quando a gente faz pela busca ativa dos técnicos do Núcleo de Epidemiologia e também com as entrevistas sociais, com o serviço social. E a partir daí a gente vai notificar no sistema de informação e em seguida a gente vai analisar os dados para que eles tenham uma importância para os impactos no atendimento de saúde para todas as esferas. A Etufor chegou à marca de 50 mil pedidos do cartão Gratuidade para pessoas com deficiência. Você sabe aí como é que faz para solicitar esse benefício? A Juliana Brito explica para a gente agora.
Fazia pouco tempo que Gabriel, de 2 anos, havia recebido o diagnóstico de autismo, quando o pai viu pela primeira vez numa reportagem o cartão gratuidade para pessoas com deficiência. Hoje ele fez valer mais esse benefício na vida do filho. Veio até a Etufor para solicitar o documento. Vim atrás do benefício porque é uma coisa melhor para a gente, né? Para ele, né? Pelo menos, que a gente precisa, eu trabalho autônomo, não tenho um serviço próprio, não é fácil viver assim com a família. E a gente tem 3 filhos. Aí tem ele, a Isabela e o Gabriel, que é ele e o Ramon Lucas. Aí a gente vê na televisão e é muito bom. Vem atrás e a gente consegue, o pessoal atende a gente muito bem, graças a Deus. Neste mês de abril, a Etufor chegou à marca de 50 mil pedidos do cartão gratuidade para PCDs. Atualmente, 43.658 pessoas possuem um documento ativo e fazem uso do benefício no transporte público. Para ter direito à gratuidade, a pessoa com deficiência precisa atender aos critérios da lei, que são residir em Fortaleza, possuir renda per capita familiar de até um salário mínimo, estar fora do mercado de trabalho formal, possuir deficiência física, mental, intelectual, auditiva, visual ou múltipla e ser beneficiário do BPC ou pertencer a uma família beneficiária do Auxílio Brasil ou ainda estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. As pessoas que têm direito a esse cartão, elas precisam ter e passar por um critério que é baseado na Lei Municipal 57 de 2008. Esses critérios eles são muito importantes e essas pessoas que vêm até aqui requerendo esse benefício, elas precisam estar dentro desses critérios. Eles podem vir aqui na sede da Etufor e receber aí o seu cartão da gratuidade. De acordo com o diretor de Acessibilidade e Inclusão Social da Etufor, o setor atende em média 200 pessoas por dia. A maior quantidade de cartões emitidos é para pessoas com deficiência mental e intelectual, seguido de deficiência física, auditiva, múltipla e visual. Hernildo faz tratamento para esquizofrenia há 18 anos, mas só agora soube que poderia utilizar ônibus sem pagar passagem. E eu não vou precisar de pagar o transporte, né, também. Fica uma coisa que é certo, né? Eu queria o passe livre, que era para garantir, né? Para não depender de ninguém. Existem 2 tipos de cartões, um individual e o outro que estende o direito da gratuidade a um acompanhante, caso o beneficiário necessite. Esses cartões que são utilizados dentro da gratuidade, que é o individual, um vermelhinho, e com acompanhante, um amarelinho. Esses cartões, eles são entregues para essas pessoas que têm esse benefício dado a elas. Elas podem utilizar eles para consultas médicas, né, para lazer, para várias coisas que eles precisam se locomover dentro do transporte público da cidade de Fortaleza. O cartão da gratuidade deve ser renovado a cada ano. O beneficiário precisa atualizar o laudo médico e o perfil socioeconômico. Dona Elisete veio fazer justamente isso e ainda solicitar a ampliação do benefício para um acompanhante, pois o problema de saúde dela se agravou, dificultando ainda mais a locomoção. Maravilhoso, graças a Deus, para mim. Vim para casa, vim para cá resolver minhas coisas, meus médicos. Maravilhoso. Ajudou muito, a questão mais foi a questão dos médicos, que sempre tinha que pagar a passagem inteira, de ida e de volta. É a questão, depois que nós solicitamos o cartão, agora vamos solicitar com acompanhante, vai ficar melhor ainda. Quem tem direito ao Vale Gás começou a receber o benefício. Os tickets serão entregues até o dia 31 de maio nos Centros de Referência de Assistência Social. As famílias vão poder procurar o CRAS mais próximo aí da sua residência para conferir se estão aptas a receberem o auxílio. A Prefeitura de Fortaleza recebeu 9.324 tickets do Vale Gás Social. A entrega teve início na última semana. O beneficiário pode retirar o auxílio no CRAS mais próximo de casa. Os critérios para receber são estabelecidos pelo governo do estado.
São famílias beneficiárias do programa Cartão Mais Infância Ceará, programa Bolsa Família, que tem uma renda per capita até 87,24, e aí as famílias não podem estar recebendo o Vale Gás do governo federal. É a espécie que já faz essa pré-seleção. E aí a gente faz também essa limpeza dessa planilha que vem a partir dos critérios estabelecidos dentro do programa do Vale Gás. Depois disso, o que é que acontece? A gente faz a triagem de acordo com o território, sempre utilizando a base do cadastro único, né, para a gente verificar onde é que essa família vai estar recebendo. Em alguns casos, o beneficiário não consegue estar presencialmente no CRAS para receber o benefício. Caso o beneficiário esteja cumprindo pena no sistema prisional, esteja hospitalizado ou já seja falecido, ele pode solicitar que uma pessoa da família venha receber o benefício, mas para isso é necessário trazer um documento com foto e também um documento que comprove o motivo pelo qual ele não pode estar aqui presente. A entrega do primeiro lote encerra no dia 31 de maio. A data também é limite para fazer a recarga do botijão de gás. A procura ainda está sendo pouca, ainda está sendo muito reduzida, visto que nós recebemos semana passada. Então está muito inicial. As famílias procuram os 27 CRAs, traz a documentação, o CPF, RG, o número do NIS e o comprovante de endereço, né? No próprio sistema da SPS elas conseguem visualizar também. Quem não tem acesso à internet pode procurar o equipamento para ver se foi selecionada e aí traz essa documentação e já sai com o seu ticket. Cada beneficiário tem direito a receber até 3 recargas por ano. Reginice está recebendo auxílio pela primeira vez. Um alívio para esta costureira. Como eu estou desempregada e só estou com Bolsa Família, para mim já é uma grande ajuda. Já vai acabar a preocupação, né? Fiscais da AGFIS apreenderam um caminhão em flagrante por descarte irregular de lixo. Os fiscais flagraram o momento em que o condutor despejava cerca de 5 mil litros de resíduos em uma área pública no bairro Luciano Cavalcante. Durante a abordagem, que contou com o apoio da Guarda Municipal, o responsável foi autuado e teve o veículo apreendido. A prática é considerada infração grave. As multas podem variar de R$ 202,50 a R$ 2.700 para a pessoa física e até R$ 32.400 para a pessoa jurídica. A população pode contribuir com denúncias através do aplicativo Fiscalize Fortaleza, disponível para Android e iOS, através do site Denúncia AGFIS e também do telefone 156. Fortaleza vai ter 134 pontos de vacinação contra a gripe neste sábado, viu? Dia D de vacinação. Confira os detalhes com a Lívia Marques. Período de chuva tende a aumentar o número de casos de síndromes gripais e a Prefeitura quer poder imunizar o maior número possível de pessoas para evitar uma maior contaminação. Neste sábado acontece em todos os postos de vacinação e em outros locais da cidade o dia D de vacinação. Quem vai explicar um pouquinho mais sobre esse dia D é Vanessa Soldatelli, ela que é coordenadora de imunização de Fortaleza. Os públicos para essa campanha são as crianças de 6 meses até menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, são aquelas mulheres que tiveram bebê, estão no período de 45 dias depois do parto, pessoas com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades ou imunidade baixa, caminhoneiros, policiais, professores, enfim, todo aquele grupo das campanhas, o grupo prioritário para as campanhas de vacinação. E hoje, o Ministério da Saúde ampliou também a vacinação para crianças de 6 anos até adolescentes de 14 anos. A comprovação é autodeclaratória, então todas as pessoas que fazem parte de grupo prioritário podem procurar um posto de saúde no sábado para receber essa proteção a mais. Lembrando, gente, que a lista completa aí dos locais de vacinação, 134 pontos, não necessariamente só postos de saúde, mas também outros locais vão ser disponibilizados aí para acontecer a imunização. Você pode conferir no portal da Prefeitura de Fortaleza, tem os detalhes e também os horários de funcionamento. Agora o Papo Saúde, gente, nessa época do ano, a gente sempre vem falando sobre isso, muitas chuvas, né? E isso é favorável para a disseminação do vírus causador de infecções e doenças respiratórias, como as gripes, os resfriados, as faringites e por aí vai.
O ideal é se prevenir. Uma forma de se prevenir, a vacinação. Lembrando, amanhã, 134 pontos. Mas caso você seja contaminado, saiba onde você pode procurar atendimento. Para conversar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o Dr. Rui de Gouveia, que é gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica de Fortaleza. Seja muito bem-vindo ao Papo Saúde, doutor. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai conversar hoje sobre as síndromes gripais. Aqui em Fortaleza, de janeiro até dia 11 de abril, foram contabilizados mais de 31 mil, quase 32 mil atendimentos a usuários com sintomas de síndromes gripais só nos postos de saúde, sem contar aí com as UPAs municipais. Doutor, explica para quem está em casa por que tem essa sazonalidade nesse período do ano. Esse período é um período em que você tem mais chuvas, né? Então, assim, as chuvas, elas induzem a um hábito natural das pessoas em estarem em ambientes mais fechados. Então, a gente não vê que na hora que começa a chover forte, como aconteceu inclusive agora de manhã, as pessoas não estão ali no meio da rua, todo mundo tomando banho de chuva. Não, elas vão se abrigar em algum local. Ao se abrigar num local, elas ficam mais próximas, passam a ter mais contato. O contato que eu digo não é ficar se abraçando, se beijando não, mas é o contato de você ter a possibilidade de gotículas de saliva no espirro, numa tosse, ou até mesmo num contato, a pessoa que coça o nariz e depois vai ali e cumprimenta outra pessoa. Se aquela pessoa estiver com um vírus respiratório, muito provavelmente ela já passou para a mão da outra pessoa, que se coçar o olho, já deu uma porta de entrada para aquele vírus. Então, esses comportamentos que estão nos nossos hábitos normais do dia a dia, certo? Eles podem ser exacerbados e amplificados durante esse período das chuvas, porque nós estamos mais próximos. A gente aprendeu isso com a Covid, que o distanciamento é uma forma de prevenir a transmissão dos vírus entre as pessoas. Mas, como a gente colocou, nesse período de chuva, essa proximidade facilita a transmissão dos vírus de uma pessoa para outra. O que aumenta aí resfriados, gripes, até Covid-19, né, que ainda pode estar circulando, e também quadros de rinite, asma, bronquite. É isso que tem aparecido, doutor, nos postos? E é muito interessante, assim, você colocou assim, falou de resfriado e falou de gripe, né? Eu achei excelente essa colocação. Por quê? Porque aqui no Ceará, todo mundo chama qualquer resfriado de gripe. De gripe. E nem sempre é. O nariz, exatamente, o nariz escorreu, chama de gripe. Não, gripe é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus chamado influenza. Essa é a gripe. Os resfriados comuns causados por rinovírus, por adenovírus, por outros vírus respiratórios, até pelo vírus sincicial respiratório também, como o nome está dizendo, são resfriados comuns. Claro que eu vou dar um parênteses nesse vírus sincicial respiratório, porque ele é um vírus que ele pode acometer mais intensamente algumas crianças, principalmente lactentes. Mas esses outros vírus, eles causam resfriado comum, que a pessoa vai se recuperar em casa, no domicílio, repousando, bebendo bastante líquido e etc e tal, lavando o nariz. Então, assim, são esses cuidados que vão acontecer. Entretanto, a influenza, certo? A gripe, ela pode causar complicações mais graves. Ela pode causar uma pneumonia viral, por exemplo. A pneumonia viral, ela pode levar a uma hospitalização de uma pessoa. Ela pode fazer com que pessoas que já tenham comorbidades como asma, ou doenças pulmonares crônicas, obstrutivas crônicas, como o enfisema pulmonar, por exemplo, essas pessoas elas podem ter quadros pulmonares gravíssimos, inclusive morrerem por conta disso. Aí, nesse caso, a influenza ela desencadeia uma série de processos inflamatórios que vão levar à morte da pessoa. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com esses grupos. E as pessoas que têm problema, por exemplo, assim, de rinite, de alergia e tudo, eu estava conversando recentemente, disse assim, doutor, então nesse período também a gente ataca muito a alergia. Não é nem tanto que ataca a alergia. Pode ter pessoas que tenham rinites vasomotoras, que a gente chama, e que causam, por conta do frio, da mudança do clima, da temperatura, acabam tendo mais crises. Mas
O importante é lembrar o seguinte, que essas pessoas que têm essas doenças inflamatórias crônicas, como asma, bronquite crônica, né? Na verdade a asma é mais o quadro da inflamação persistente das vias aéreas, né? E quando a pessoa tem esse problema, os vírus, eles grudam justamente onde mais facilmente nessa inflamação. É por isso que, nesse período, quem tem problema de alergia precisa ficar muito mais rigoroso com esse controle. Porque basta que você descontrole o processo inflamatório, você dá um campo excelente para os vírus se fixarem e causarem infecção. Então, não é nem tanto, às vezes, as alergias que exacerbam, mas o fato da pessoa ter alergia tem um campo vasto e fértil para os vírus entrarem e causarem infecção na pessoa. Doutor, e nesse sentido, né, que tem gripes, tem resfriados, quando que a pessoa deve procurar atendimento médico? Toda vida que a pessoa tiver com esses sintomas, existem as situações onde você tem sintomas, sinais e sintomas de maior gravidade. Claro que a pessoa, quando está com a coriza, né, uma coriza comum e um espirro ou uma tosse leve e que não está incomodando bastante e que não gere, por exemplo, desconforto respiratório, ou seja, a pessoa consegue respirar normalmente sem fazer esforço, nessa situação, a pessoa, muitas vezes, ela pode estar com um resfriado comum, certo? Se ela não tiver nenhuma repercussão sistêmica, por exemplo, às vezes a gripe, ela além da tosse e da febre, ela dá muita dor no corpo. Dá muita dor no corpo. E a pessoa às vezes não consegue nem se mexer, fica, como a gente diz, derrubado, né? Derruba mesmo a pessoa. E a pessoa fica acamada porque fica com muita dor muscular, pela gripe, né? Então, assim, esse entendimento, essa gravidade dos sintomas é o que muitas vezes vai levar à necessidade de procurar assistência médica. Numa suspeita de gripe, uma assistência médica permite que seja prescrito, por exemplo, um antiviral, o Tamiflu, o Oseltamivir, que nós temos nas unidades de saúde de Fortaleza, nos postos de saúde de Fortaleza, é distribuído essa medicação e a pessoa pode tomar a medicação e realmente se recuperar com muito mais rapidez do que uma pessoa que também pode eventualmente se recuperar de uma gripe, claro, sem tomar o Tamiflu, mas que muitas vezes pode ser mais demorado e mais sofrido o processo. E evitar complicações. E evitar complicações, exatamente. Uma pessoa que tem asma, por exemplo, a indicação de Tamiflu é imediata. Ela tem que começar o Oseltamivir imediatamente para prevenir complicações. É importante exatamente lembrar isso, que o risco de complicações é maior nessas pessoas com comorbidades, mas que qualquer pessoa que, ao começar esse quadro de tosse, coriza, dor na garganta, febre, ela comece a evoluir com uma piora da febre, comece a evoluir com a piora da respiração, ou seja, tendo mais dificuldade, respirando mais rápido, a mãe observa que a criança está com aquele esforço que, como elas dizem, o peitinho está afundando da criança, né? Nesse caso, tem que procurar imediatamente uma assistência médica, de preferência numa unidade de pronto atendimento, porque pode ser um caso mais grave, mas o posto de saúde também tem recursos para fornecer um atendimento mais urgente. Entretanto, alguns casos são mais graves e precisam realmente ir para a UPA. E como nesse período já é esperado esse maior número de atendimentos, a Prefeitura ela organizou o Vem Saúde. Eu queria que o senhor explicasse também esse reforço aí no atendimento das crianças. O Vem Saúde, que é a carreta, não é isso? Isso. Do atendimento. Todo reforço no atendimento visa exatamente assim, facilitar o acesso das pessoas. Como a gente falou, o acesso à assistência médica, ela é fundamental para que a pessoa realmente assim seja diagnosticada, seja avaliada se tem algum sinal de alerta e seja direcionada de forma adequada. Todos os locais onde eventualmente a gente possa ter algum vazio assistencial, a Prefeitura se faz presente através do programa Vem Saúde. Essa carreta que a gente está falando especificamente, ela fica no Jockey Club, ao lado do Hospital da Criança de Fortaleza. Uma delas, né? Uma delas, isso. Essa que a gente está falando específico, sim, né? Sim. Que é para ir ampliar esse atendimento por conta das síndromes gripais. Doutor, e o que eu tenho visto também, até em casa que eu passei por isso com minha filha, é certo. Que
tá vindo algumas, não seria complicação, mas, por exemplo, a minha teve miosite, que é uma inflamação aí dos músculos da panturrilha que pode vir depois de uma gripe. E eu já vi mais de uma criança com isso, que eu não tinha visto antes, né? Então, pode dar esse tipo de consequência, assim, da influenza? Como eu falei, a influenza, por isso que é importante diferenciar a influenza de uma infecção viral, um resfriado comum. Porque a influenza, ela gera um tipo de cascata inflamatória, ou seja, reações inflamatórias diferentes dos vírus que causam o resfriado comum, certo? A pneumonia viral que é causada pela influenza, ela é consequente a esse processo inflamatório. A exacerbação de doenças como o enfisema pulmonar e a asma são decorrentes dessa cascata inflamatória ativada. E, como eu falei, os sintomas sistêmicos, eles podem ser exacerbados por conta também dessa cascata inflamatória. Veja que ela teve uma miosite, né? Ou seja, esse processo inflamatório, ele também pode acontecer do ponto de vista sistêmico por conta da infecção especificamente causada pelo vírus influenza. Você quer ver um outro exemplo também de situação? Às vezes, assim, a criança tem um quadro de gripe, influenza, pode ser exatamente muito comum, inclusive com influenza, e 2 semanas depois ela tá, como é que a gente diz, mancando, né? Aí ela começa a mancar e tudo, começa a andar arrastando a perna, começa a sentir uma dor quando vai andar, né? E muitas vezes quando você vai fazer o diagnóstico, ela está com o que a gente chama de sinovite transitória do quadril. Ou seja, ela faz uma inflamação na região do quadril, onde tem o encaixe do osso com o osso da perna com o quadril, certo? E ela faz essa inflamação transitória do tecido sinovial, ou seja, que é aquele tecido que está cobrindo ali a articulação, certo? Essa sinovite transitória, como está inflamado, causa dor durante a movimentação, certo? E aí vai ver assim, nossa, o que está acontecendo com a criança e tudo? Muitas vezes é um quadro transitório decorrente dessa cascata inflamatória gerada pela influenza. Veja como a influenza é um vírus diferente, né, do resfriado comum. E é bom a gente fazer esse alerta, doutor, para que as mães, os pais, os cuidadores fiquem atentos. E na hora, né, se aparecer algum sintoma desses, como a gente está falando, descrever ao médico que for atender no posto de saúde, porque ele já vai ter a noção de que pode ser algo pós a influenza. Claro. E do mesmo jeito que vem, vai embora. Né? Exatamente, do mesmo jeito que vem, vai embora. E sabe o que é que eu penso, assim, às vezes tudo isso aqui que a gente está conversando, todas essas coisas, assim, essas preocupações com o quadro pós-infeccioso, com tudo isso, a gente pensa, nossa, a gente tem uma vacina que protege isso. A gente tem uma vacina em todos os postos de saúde de Fortaleza, que protege isso, que ela consegue reforçar o seu sistema imunológico para que evite essas complicações que você possa ter devido a essa infecção de um vírus que, repito, a gente até estava conversando aqui fora do ar, né, assim, falando sobre a percepção das pessoas em relação ao vírus, em relação a esse período das chuvas. O vírus, ele não está na chuva, o vírus ele não está na umidade do ar, não, o vírus está nas pessoas e passa de pessoa para pessoa. Então, nesse caso, a gente tem que entender o seguinte, que você está suscetível, a menos que você fique trancado dentro de casa, dentro de uma bolha, aí tudo bem, aí realmente talvez você não vá se expor. Mas se você está vivendo dentro de uma sociedade, você vai se expor. E é importante que o seu sistema de defesa esteja preparado para lidar caso você entre em contato com aquele vírus. Por isso a vacina é tão importante estar no calendário. Exatamente. Hoje ainda está na campanha, né, do grupo prioritário, só quem pode se vacinar são eles. Vamos reforçar aqui os grupos prioritários? Exato. Assim, hoje os grupos prioritários que são trabalhados pela nossa coordenadoria de imunização lá da Corapp, mas são principalmente, assim, além das pessoas com comorbidades, profissionais que atuam diretamente na ponta, profissionais de saúde, idosos, crianças no seu calendário, inclusive no seu calendário de vacinação
normal, são os grupos prioritários para que a gente possa, as comorbidades, né, como eu já coloquei aqui, são os grupos prioritários que precisam se vacinar porque são os grupos de maior risco de complicações. Situações especiais também, como das gestantes, são situações que, eu digo especial e não chamo de comorbidade porque o fato de estar grávida, você não está contribuindo para a morte, sim, que é a comorbidade. Ou seja, você está numa situação especialíssima, certo? Mas essa situação especialíssima mexe com a imunidade e aí é importante que você esteja preparado para esse contato com o vírus. Então, esses grupos podem se vacinar. Doutor, e quem teve a influenza, não tomou a vacina ainda, precisa esperar quanto tempo para se vacinar? Porque a gente sabe que a vacina que é dada no posto protege contra 3 vírus diferentes. Isso. Então, quanto tempo depois a pessoa que se certificou que teve influenza, deve se vacinar? E explicando a questão dos vírus diferentes, na verdade são variações do influenza, né? Nós temos primeiro o influenza A e o influenza B, né? E dentro do influenza A nós temos o H1N1 e o H3N2. Então esses são os principais tipos que estão elencados dentro da vacina. Todo processo infeccioso agudo, viral, ele vai gerar a formação de anticorpos no nosso organismo. Essa formação de anticorpos ela fica bem ativa durante um tempo e depois você tem uma queda, certo? Quando você faz uma vacina logo depois do quadro infeccioso, você vai ativar especificamente aqueles anticorpos produzidos naquele momento em que a pessoa esteve infectada. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala de eficácia vacinal, a eficácia vacinal pode sofrer alguma alteração por conta dessa infecção recente. Daí a recomendação que, pelo menos no caso, um mês depois do quadro, você esteja vacinando. Vale para a Covid e também pode valer para a influenza também, mas sempre pensando no sentido de quê? De potencializar a eficácia da vacina. Lembrando que aquela pessoa, mesmo que ela tenha tido comprovadamente influenza, mas se ela tiver tido, por exemplo, influenza H1N1, naquele primeiro período, ela tem até anticorpos que são gerais. É como se protegesse contra também é como se protegesse contra H3N2 e contra a influenza B, porque eles são bem mais. Só que depois a memória imunológica vai ficar com os anticorpos específicos. E aí eu preciso de uma vacina para poder gerar outra memória que não ficou guardada, né? Para poder realmente eu me proteger desses outros vírus. Então, é importante que depois de um mês, geralmente sim. Agora, sempre é importante lembrar o seguinte, porque a gente fala de oportunização de vacina. Infelizmente, a gente vive numa situação onde, às vezes, a gente pode perder a oportunidade de vacinar uma pessoa. Então, é por isso que eu não gosto de colocar, às vezes, prazos muito fechados, amarrados. Por quê? Porque, às vezes, uma pessoa diz assim, tá com um pouco menos de um mês, está com 28 dias que eu tive influenza. Mas é o seguinte, eu tô aqui, a pessoa está lá no posto, mas eu vou viajar, não sei quando eu volto, eu vou para o interior, vou não sei... Então toma logo. Exatamente. Você perdeu a oportunidade, por causa de um detalhe. Não, vacina logo, certo? Porque aí você garante, pelo menos, que deu algum reforço para aquela pessoa. Doutor, eu queria finalizar essa nossa conversa reforçando sobre os cuidados que a gente precisa ter. Como o senhor falou, a gente aprendeu muito com a Covid, mas é bom relembrar, né? Esse cuidado de lavar as mãos, usar a máscara quando você estiver com coriza. Queria que o senhor reforçasse. Perfeita essa colocação, principalmente porque as pessoas, desde a época da Covid até esse momento, a gente teve decretos estaduais que diziam que a gente tinha que estar usando máscara em determinados locais. Mas a máscara para quem é sintomático, ou seja, está com sintomas, com coriza, com tosse, mas que precisa por algum motivo ir a algum determinado local, principalmente no atendimento, essa pessoa que está sintomática, ela tem que usar máscara. Essa precisa continuar usando máscara. Agora, como a gente falou, se é o contato de uma pessoa com outra, e lembra do exemplo que eu falei? A pessoa coçou o nariz antes de entrar naquela sala. E aí depois, quando entrou na sala, viu o amigo, opa, tudo bom? Aí cumprimentou. Aí o amigo cumprimentou aquela mão da pessoa que tinha coçado o nariz. E aí depois foi lá e coçou o olho. Agora, se antes de eu coçar meu olho, eu for lá e lavar as mãos, ou passar um álcool em gel, certo? Já quebrei ali a cadeia de transmissão. Exatamente.
Então, quebra a cadeia de transmissão. Então, a higienização das mãos com água e sabão, com o auxílio de, eventualmente, você usar o álcool em gel, ele auxilia muito a quebrar essa cadeia de transmissão, certo? Então, as pessoas sintomáticas usando a máscara, quando estiverem com sintomas e precisarem realmente entrar em algum ambiente, elas preferencialmente usando a máscara. A lavagem das mãos e o uso do álcool em gel também é uma coisa importante. E o distanciamento, como a gente já viu, a gente aprendeu na Covid que o distanciamento é importante. Para a influenza é a mesma coisa, porque se você tem uma gotícula, ela vai sair naquela distância e não vai percorrer 5 metros, por exemplo. Não vai percorrer 2 metros de distância. Ela vai estar ali naquele local, certo? Então, você evita de estar passando para uma pessoa quando você resguarda um certo distanciamento. Então, são as medidas, logicamente assim, evitar, se você estiver doente, evite, no caso dos pais, por favor, se o filho está doente, não manda para a escola, tá certo? Porque aí vai contaminar as outras crianças também e aí a gente vai ter aquelas complicações maiores. Então, assim, tendo essa consciência, a gente consegue realmente quebrar essa cadeia de transmissão e manter ainda dentro de um quadro esperado epidemiológico. Muito obrigada, doutor Rui, pelas informações, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. E assim a gente encerra essa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Bom final de semana a todos e até lá. Tchau, tchau.